pessoal, hoje então a gente vai falar um pouco das éticas consequencialistas, né? Vocês já tiveram aí na semana anterior já disponível no módulo, né, a videoaula do Michael Sandel, né, em que a primeira videoaula do curso dele, né, Justiça, que é fazer a coisa certa, da qual vocês também provavelmente já conhecem desse curso o livro que foi publicado, né, por ele. Então a gente disponibilizou essa primeira videoaula, vamos estar disponibilizando junto com essa nossa videoaula a segunda, né, para que vocês possam também ver a discussão, como o autor apresenta, né, os filósofos e as suas teorias. Então, né, a gente está falando das éticas consequencialistas, que são basicamente o utilitarismo, né, e o egoísmo ético, né? Então é importante ressaltar que a ética consequencialista ela é uma ética teleológica, né, como a gente já vinha falando, né, são as éticas consequencialistas, elas são também teleológicas, né, ou seja, elas têm um telos, um fim, né, e daí a gente tem a variação, porque a gente pode caracterizar, vamos dizer assim, em dois tipos, né, a gente tem o egoísmo ético e o utilitarismo, né? Então, as éticas consequencialistas, né, elas acreditam então que os seres humanos devem agir de forma tal que produzam boas consequências. Então, como que eu avalio se uma ação é boa ou má? Eu vou avaliar de acordo com as suas consequências, ou seja, o resultado da ação. Se do resultado da ação eu tenho ou não, né? Vamos dizer assim, qual o melhor resultado, né? Eu vou explicar de forma distinta as duas para que vocês possam compreender. O egoísmo ético, então, ele tem como princípio, vamos dizer assim, que o ser humano deve agir em seu próprio benefício, né? Então, uma ação moralmente boa é aquela que produz um resultado melhor, né? Boas consequências para o indivíduo, para o próprio indivíduo que está praticando a ação, né? E o utilitarismo é aquela que defende, então, que uma ação é boa, né, na medida em que ela beneficia o maior número possível de pessoas, né, em benefício de todos, né, quando não é possível em benefício de todos, em benefício do maior número possível de sujeitos envolvidos na ação, né? Então, o que importa não é a ação em si, mas sim o resultado que vai ser o resultado gerado por essa ação, né? Por isso que a gente tem ali no dilema do bonde, por exemplo, o caso de se eu desvio o bonde, mato uma pessoa ou mato 5, né? Um utilitarista, nesse caso, a ação moralmente correta poderia ser aquela que eu mato uma pessoa e salvo 5, porque o resultado dessa minha ação seria melhor, né? Então, teria um maior benefício para um maior número de pessoas, tá? A gente tem, então, dois tipos de utilitarismo, né? Que é o utilitarismo de ação, né? Aquele que cada indivíduo deve analisar a situação particular na qual ele se encontra e decidir qual ação vai trazer maior benefício, né, para todos os envolvidos ou para a maioria dos envolvidos, que seria o caso, por esse dilema do bonde, né, ele poderia ser analisado a partir do utilitarismo de ação. Então, naquela situação, né, num caso difícil, né, eu tomo a decisão de agir e decido em prol do maior benefício, né, para todos os envolvidos, se não para todos, para a maioria. Tá? O utilitarismo de regra acredita então que a gente deve agir segundo regras que determinem o maior bem ou a maior felicidade para todos que a ação diz respeito, né? Então,
O utilitarismo de regra, ele está baseado também, ele tem a crença, né, que nos indivíduos, então, os motivos, as características e os valores não variam tanto. Então, seria possível, né, eles acreditam, têm essa crença de que, já que não há tanta divergência quanto aos motivos, as características e os valores morais, né, entre os sujeitos, que seria possível determinar normas com validade universal. Tá? A gente aqui poderia trazer um assunto um pouco polêmico, mas, por exemplo, o princípio dos direitos humanos enquanto direitos universais, né? A própria Declaração dos Direitos Humanos é baseado, em certa medida, a gente poderia analisar a partir do utilitarismo de regra, né? Que acredita que essas normas, esses valores são, vamos dizer assim, semelhantes na maioria das sociedades, então é possível que a gente tenha uma norma universal, né? O que também é contestado, né? A gente tem ali o relativismo moral que vai contestar essa questão, né? Inclusive uma divergência com a questão dos direitos humanos, né? Então, o utilitarismo, né, é importante dizer que ele tem dois filósofos bastante importantes, né, Bentham e Mill, né? Tem outros, uma corrente que tomou novas proporções, né, na filosofia contemporânea, mas o princípio fundamental do utilitarismo, né, foi definido pelo Mill, né, e daí eu vou citar Mill, né? Ele diz: a convicção que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como fundamento da moral admite que as ações são corretas na proporção em que promovem a felicidade e erradas na medida em que produzem o contrário da felicidade. Tá? Então, nesse caso, a felicidade seria o maior bem que nós, seres humanos, podemos alcançar, né? E todos nós, então, devemos agir em prol da felicidade, por isso uma ética consequencialista e teleológica, né? Que visa um telos, que é a felicidade, né? Então, a gente teria as ações como ações corretas, né? São aquelas que constituem os meios adequados para atingir esse fim, que é a felicidade, né? Então, um ato moral, ele é considerado moral, né? Moralmente correto, se ele está de acordo com a felicidade que dele advém, né? Então, um ato moralmente correto é aquele do qual advém a felicidade, né? Então, a gente tem aí também uma divisão entre o utilitarismo, né? O utilitarismo de Bentham, por exemplo, é conhecido como utilitarismo hedonista, né? Vocês lembram? O hedonista que vem do prazer lá, a influência do Epicuro, né? Então, o Bentham, para esse utilitarismo, né, que nasce com o Bentham, o maior prazer possível corresponde à própria felicidade. Então, o prazer seria a própria felicidade. Então, ele acredita, né, o Bentham, que acreditava que a natureza a natureza nos sujeitou, né, ao julgo de dois mestres soberanos, que seria o prazer e a dor. Então, tudo que a gente faz, todas as nossas ações são controladas ou pelo prazer ou pela dor. Então, o prazer e a dor seriam os fundamentos da moralidade, né? E então, as ações corretas, elas seriam corretas na medida em que tendem a aumentar a felicidade, né? Isto é, o prazer, né? E seriam moralmente incorretas quando elas não propiciam, então, né? Quando elas não geram prazer, ou seja, quando elas diminuem o prazer, diminuem a felicidade, ou seja, causam dor, né? Então, esse seria o utilitarismo hedonista, né? A gente tem também o utilitarismo eudaimonista, né? Eudaimonia, felicidade, que nós já falamos aqui nessa disciplina, né? Então, utilitarismo eudaimonista é vamos dizer assim, uma nova versão do utilitarismo a partir do Mill, né? E a gente tem, então, o Mill vai trazer pelo menos 3 mudanças fundamentais no utilitarismo
né, nessa nova proposta de utilitarismo que diverge, né, ou se diferencia daquele do Bentham, né, embora o Mill tenha sido aluno do Bentham, né. Então, primeiro, o Mill vai tentar mostrar a importância do caráter e das virtudes, né, e não apenas do prazer para alcançar a felicidade. Então, o Mill traz aí a questão das virtudes e do caráter de volta, né, a essa discussão que antes a gente tem lá as virtudes com Aristóteles, né, depois a gente vai ter ali algumas virtudes também. Depois, no período no medievo, também vai ter o forte essa questão da virtude, do caráter, né? E depois o Mill traz novamente, então, né? Segunda mudança, né? Ele introduz, então, elementos qualitativos, né? Para a avaliação dos prazeres. Então, não é mais só quantitativo, né? A quantidade de prazer, mas a qualidade do prazer que é gerado pelas essas ações, né? E a terceira mudança, né, ele vai assinalar a compatibilidade, então, dos direitos humanos e da justiça com a teoria da utilidade, né? Então, de acordo com o utilitarismo pensado pelo Mill, né, a gente tem aí como fundamental que as virtudes não podem se dissociar de uma vida feliz, né? Então, para que exista uma vida feliz, né, é necessário, são necessárias as virtudes, né? Então, uma citação do Mill, né, ele diz: o utilitarismo somente pode atingir os seus fins pelo cultivo gerado pela nobreza de caráter, tá? Então, pelo cultivo das virtudes, né, que gera a nobreza de caráter. Então, as virtudes para o Mill que constituem uma vida feliz seria a coragem, o autocontrole e a justiça, tá? Então, agora convido vocês a assistir 2 vídeos, né, da professora Flávia, que também é professora do nosso curso, né, doutora em filosofia, onde ela explica alguns pontos importantes acerca do utilitarismo, tanto do Bentham quanto do Mill, tá? E fica disponível, então, no módulo da disciplina também a segunda videoaula do curso do Michael Sandel, tá? Então, tem um texto complementar que vai aprofundar esses conceitos, né, essas questões acerca das éticas consequencialistas, para que vocês possam, então, se apropriar, né, dessas duas correntes, tá? Então é isso, pessoal, bons estudos e até a próxima. Tendo em vista que o utilitarismo, ele não, quando a gente fala de utilitarismo, a gente não, quase impossível a gente dizer que há um modelo de utilitarismo, né? São diferentes perspectivas que o utilitarismo traz e ele vai, digamos, né, do ponto de vista histórico, ele vai se reformulando, né? A partir, claro, dos problemas, das críticas internas, né, entre os utilitaristas, entre os argumentos utilitaristas e também da perspectiva externa, né? Quer dizer, uma das grandes brigas filosóficas é entre os teóricos, né, do utilitarismo e a vertente deontológica, né, o que deve ter primazia, se são os direitos ou é a concepção de bem, né? Então isso é um ponto interessante também, que para o utilitarismo, né, é impossível nós falarmos de direitos se nós não, digamos, tivermos essa informação importante que é o que é o bem, né? E o bem, para os utilitaristas, está sempre associado, né, digamos, de um modo bem geral, à questão, né, do bem-estar e da felicidade dos indivíduos. Então esse é um elemento, né, extremamente importante, né, e onde, digamos, a teoria utilitarista ela se diferencia dos outros enfoques, né? Então, essa ética utilitarista ela não é indiferente ao bem-estar e aos interesses, né, à felicidade do indivíduo, onde o valor moral das ações e das regras, né, dependendo do enfoque do utilitarismo, né, se dá em função das consequências. Então também é um modelo consequencialista. Nisso se aproxima, né, muito do enfoque aristotélico e se diferencia, se distancia do enfoque kantiano,
onde a gente viu que o enfoque kantiano, o que importa são as intenções. O valor moral não está nas consequências da ação, mas está na intenção da ação, né? Então, o que é correto nunca pode ser para um utilitarista, né, apenas, digamos, a perspectiva da ação, né, sem que eu tenha que calcular as consequências do que vai ser seguida a minha ação, né? Eu tenho que, digamos, computar, né, na decisão as consequências da ação, né? Então, essa, digamos, característica geral também das éticas, dos diferentes modelos da ética utilitarista também ele é extremamente importante, né? Um outro ponto também, né, que isso a gente lendo os textos, né, desses teóricos, esses grandes teóricos dessa corrente, é importante que eles trazem muito, assim, principalmente o Mill, né, essa questão do quanto o utilitarismo ele foi mal interpretado na história da filosofia, né? E no caso da teoria do Bentham também, né? Ele, inclusive, é uma crítica muito comum que vocês podem achar aí nos manuais de filosofia, que seria uma filosofia para porcos, né? Então, no sentido de que o que importa é, digamos, essa crítica está baseada, uma das críticas, né, que essa teoria estaria baseada somente na tentativa de expectativa de prazer, a tendência a esperar prazer e a tendência a evitar a dor, o sofrimento. Mas não é isso que está né, não é esse digamos, o que está no texto, né? Então a gente vai ver que o que importa, sim, e isso é um elemento extremamente fundamental do enfoque utilitarista, benthamiano, é a questão da felicidade, né, e do bem. Mas, não obstante isso, né, além disso, não é só o prazer e o bem individual, mas a tendência também que as ações têm em maximizar a felicidade dos indivíduos que vão ser afetados nesse curso de ação, né, que está se deliberando, né? Então, essa ideia da maximização da felicidade e da minimização do sofrimento ou da dor, ela é central para os enfoques, né, utilitaristas de modo geral, não só para o enfoque benthamiano, certo? Então, esse é um ponto extremamente importante do modelo utilitarista e que tem sido extremamente também desconsiderado, né, nas objeções e nas críticas a esse modelo. E além disso, então, né, mais um elemento assim importante, né, que tem sido muito discutido hoje na contemporaneidade é a questão da capacidade de sentir prazer e dor, né, como um ponto central para a análise da questão da ação. Então, se a gente diz, olha, o que importa não é a capacidade de agir racionalmente, mas é a capacidade de sentir dor ou prazer, o nosso escopo, né, de atenção em relação aos indivíduos que vão ter que ser computados nas ações, eles são mais abrangentes, né? Um filósofo contemporâneo utilitarista que defende o utilitarismo de regra, que é muito conhecido hoje, que é o Peter Singer, né? Ele faz uma defesa dos direitos dos animais, justamente baseado nessa noção de que, né, de que a base da ética, a base da moralidade, né, é essa figura, né, essa ideia de que os seres, né, para quem deve valer a questão da moralidade, né, quem importa, digamos assim, são aqueles seres sencientes, ou seja, são os seres capazes de sentir prazer e sentir dor. Então, digamos, a capacidade fundamental, né, como elemento central para a teoria da ação, nesse caso, como eu disse, diferentemente, por exemplo, do modelo kantiano, não é a capacidade de ser racional, né, do ponto de vista da razão prática, enquanto sendo, né, uma capacidade fundamental, né, para a deliberação, para a ação, mas é a capacidade de sentir dor e prazer. Então o nosso escopo, né, o nosso conjunto de indivíduos que tem que serem computados no momento da ação, né, é um escopo maior. Então entram aí animais humanos, animais não humanos, entra também a questão de, né, digamos, da tentativa também de inclusão, né, de questões práticas, né, estou pensando aqui em, digamos, a relação entre
a questão da ética substantiva e da ética prática, né? Por exemplo, a questão do Estatuto do Nascituro, quando a gente fala da questão do uso, né, de células-tronco, por exemplo, células embrionárias para pesquisa científica, para tentativa de reabilitação da saúde de determinadas doenças graves, né? Então ali a gente está falando de, digamos, de um conjunto aí ontológico, né, de seres que ainda, enfim, não têm capacidade de agir racionalmente, mas que têm enfim, uma potencialidade, né? E isso também, se a gente, digamos, usa um outro critério, né, a partir desse critério de ser senciente, né, também a gente vai ter diferentes respostas a determinados problemas, né? Isso é um ponto. Um outro ponto é que em alguns momentos, né, isso a gente pode também avançar na discussão posterior, é que em alguns momentos é interessante que tanto o enfoque deontológico como o enfoque utilitarista pode ser que em várias questões eles vão se colocar a favor ou contra aos mesmos problemas, mas de modo que, digamos, o conjunto informacional, a justificativa de por que algo é correto ou por que algo não é correto, ela vai se dar de maneira extremamente diferente, né? Mas a gente vai voltar a isso posteriormente, tá? Mas eu queria deixar claro também esse ponto, né, de que não, digamos, o crucial, né, a capacidade fundamental nesse enfoque não é a capacidade de agir racionalmente, mas é a capacidade de sentir dor ou prazer, né? E uma outra questão, então, geral, antes da gente passar, então, à própria análise do texto, é essa disputa, né, que ela é recorrente na história da filosofia, que no século XVIII a gente vê que ela já está dada, né, também, mas ela hoje, né, ela, de novo, ela é uma questão assim que está bastante discutida, né, que está sendo bastante discutida, que é a questão de se e em que medida deve haver uma prioridade do bem em relação ao justo, ou em relação aos direitos, ou se os direitos, o justo, né, deve ter prioridade em relação aos bens, né, ou aquilo que é bem, né, o bom. Bom, então, em relação à análise do texto do Bentham, né, uma introdução aos princípios da moral e da legislação, na primeira linha do texto, capítulo 1, né, ele coloca o seguinte, né, que já aparece, então, no primeiro parágrafo, então, a tese fundamental, né, que vai servir de base para toda a teoria do Bentham. Ele diz o seguinte: a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma, que distingue o que é reto do que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos, né? Então, aqui fica, né, claro, explícito, né, pelo menos três elementos importantes, né, dessa perspectiva, que é o que importa, né, digamos, os dois grandes móveis da ação a dor, né, são a dor e o prazer, né, então não é uma agir racional, não é uma ideia da razão, não é uma ideia de Deus, né, é a dor e o prazer. Eles são os grandes, né, senhores da praxis humana. Então esse é um primeiro elemento importante. Segundo elemento, né, a norma, ou seja, né, a dor e o prazer, eles não funcionam apenas como móveis da ação, mas eles são também, digamos, o fundamento normativo do que nós devemos fazer. Então a ética utilitarista, ela é também uma ética normativa, né? Então isso é importantíssimo a gente ter claro. Nem toda ética normativa é uma ética deontológica, né? É certo que a ética deontológica é um modelo normativo, mas nem todo modelo normativo é um modelo deontológico, né? No sentido de que o que importa é o dever moral, né? Então aqui a gente tem uma tese, né, de que o fundamento das normas, né, estão baseadas e devem estar baseadas nesse elemento
né, digamos, nessa esfera que é a dor ou o prazer, né? E um terceiro aspecto, né, que aparece aqui, que é a cadeia das causas e dos efeitos, né? Então, digamos, essa ideia da causalidade, da instrumentalidade, né? Quer dizer, eu tenho que saber quais são os meios, né? Quais são, digamos, os requisitos, quais são os instrumentos que eu preciso efetivar para que eu realize com a minha ação aquele fim, aquele telos, aquele objetivo que eu desejo, né? Então aqui a gente tem uma concepção de racionalidade prática, né? Que ela é forte, né? Nesse sentido, assim, no sentido de que há uma noção de razão prática, aqui diferente, por exemplo, da teoria humeana, né? Mas essa noção de razão prática, ela é uma razão prática, né, instrumental, né? Ela diz, olha, ela me informa, ela deve me informar quais são os meios necessários para mim atingir determinados fins, né? Esses fins, eles vão estar atrelados à minha concepção de bem e à minha, digamos, às minhas experiências subjetivas, aos meus estados mentais, né? E digamos, as minhas experiências subjetivas, elas vão ser aquilo que vai me dar prazer ou dor, ela é diferente daquilo que vai dar prazer ou dor para cada sujeito, né? Isso não impede que nós tenhamos aí a sustentação de um modelo de racionalidade prática e também a sustentação de uma concepção do que é o bem, né? Isso então está implícito aqui no argumento. Então, ou seja, o elemento cognitivo aqui está presente, né, do ponto de vista prático, que na questão de Hume é algo que, digamos, tem teóricos que vão reabilitar a teoria humeana nessa direção também, próximo ao modelo bentaniano, né? Mas tem teóricos que vão dizer que não, que é apenas, né, em Hume a gente tem uma teoria não cognitivista em ética, né? Então, esse é um ponto também importante, né? Então isso está logo no início do texto, é o primeiro parágrafo do texto, né, que ele abre, né, a questão. E isso na página 3. Na página 4 a gente encontra então a definição do que Bentham entende por utilidade. É importante frisar, antes da gente dar uma olhada no texto, que o que se entende por utilidade não é algo unívoco, né, para os utilitaristas. O que é o bem, o que é a utilidade, o que é a felicidade, né? E o Bentham depois, quando foi publicar novamente, né, um texto que ele tenta explicitar, né, a sua própria teoria, tentando responder aos críticos, ele diz, olha, né, talvez tenha sido um problema eu atrelar o conceito de utilidade ao conceito de felicidade, né, porque parece que essa noção de felicidade ela diz respeito apenas, né, a questão subjetiva, a questão dos estados mentais subjetivos, e não é isso que eu estou querendo defender, né? Então, esse é um ponto, né, que é importante, que digamos, um dos pontos, né, onde o utilitarismo ele sofre muitas críticas e críticas, né, injustificadas, segundo eles, né, de que essa noção de utilidade ela não diz respeito apenas, né, a essa capacidade de agir com base apenas na expectativa de promover a própria felicidade, né? Ele é um princípio muito mais exigente do que essa noção, certo? Bom, mas nem toda, né, digamos, não há uma interpretação e, digamos, uma defesa, como eu disse, única, né, unívoca do que é o utilitarismo. A gente vai ter diferentes perspectivas, aí, utilitarismo de preferências, né, utilitarismo perfeccionista. Então são diferentes modelos utilitaristas que vão entender de modo diferente o que seja utilidade, certo? Mas, então vamos dar uma olhada o que Bentham entende por utilidade. Isso está na página 4, então, da edição dos Pensadores, né, onde ele coloca o seguinte: por princípio de utilidade, entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa, cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa, em outros termos, segundo a tendência a promover ou a comprometer a referida felicidade. Digo, qualquer ação
com o que tenciono dizer que isto vale não somente para qualquer ação de um indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida de governo. O termo utilidade designa aquela propriedade existente em qualquer coisa, propriedade, em virtude da qual o objeto tende a produzir ou proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade. Tudo isto, no caso presente, se reduz à mesma coisa, ou, o que novamente equivale à mesma coisa, a impedir que aconteça o dano, a dor, o mal ou a infelicidade para a parte cujo interesse está em pauta. Se esta parte for a comunidade em geral, tratar-se-á da felicidade da comunidade, ao passo que, em se tratando de um indivíduo particular, estará em jogo a felicidade do mencionado indivíduo, né? Então essa citação está na página 4, são 2 parágrafos, né? Então é importante a gente ter claro aqui, né, que ele faz essa distinção, né, do que digamos, da utilidade, né, o que se entende por utilidade, né, então essa propriedade que tem uma tendência, então, a promover o bem, né, ou a felicidade, ou a vantagem, ou o prazer, né, então esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, então, é que nós temos, então, essa tendência, né, a utilidade está associada à tendência a promover esses fatores positivos e, simultaneamente, a impedir aspectos negativos, né? Então, isso, né, esse é outro ponto. Segundo ponto, se, digamos, a ação, né, os envolvidos na ação, aqueles onde essa ação ela vai ter algum tipo de consequência, ela diz respeito apenas ao indivíduo, né? O que deve contar é a maximização da felicidade, né, para o indivíduo, né? É isso que deve contar, né, para o cálculo de utilidade. No caso, se a ação ela dizer respeito, né, quer dizer, a minha ação afetar um conjunto maior de pessoas do que a mim mesmo, então eu tenho que, né, tenho o dever de agir para promover a máxima felicidade possível para o maior número de pessoas envolvidas, certo? E ao mesmo tempo, então, impedir, né, o sofrimento, a dor do maior número de pessoas envolvidas. Então aqui a gente tem, né, a tese de que se trata, né, digamos, uma concepção utilitarista que está relacionada à capacidade que os sujeitos têm de sentir prazer ou dor. Isso significa, então, um utilitarismo mentalista, né, como na tradição, né, das perspectivas utilitaristas há essa diferenciação de concepções. Que tipo de concepção é a concepção bentaniana? Então é uma concepção utilitarista mentalista, onde o que importa é a capacidade, né, e a possibilidade do indivíduo sentir prazer e a tendência então a evitar a dor, né? Bom, obviamente assim que a gente poderia agora falar se às vezes, né, nós podemos agir tentando, digamos, buscar o prazer, mas a gente sabe que aquele prazer pode me levar a um mal depois, né? Digamos, por exemplo, que eu queira sentir prazer ao experienciar um bom vinho, né? Então, mas digamos que essa pessoa seja, né, tem a tendência a tomar muito vinho ou cigarro, digamos que aquele ato de fumar causa algum tipo de prazer, né? Mas a gente sabe que aquilo lá também tem uma tendência digamos, a provocar mal, né? Então isso vai entrar também na discussão quando a gente for falar do cálculo felicífico, né? O cálculo de prazeres. Então não é só, digamos, o que importa não é só digamos, a possibilidade de eu sentir um prazer momentâneo, né? Eu tenho que também levar em consideração, digamos, a possibilidade de que esse prazer ele vai gerar um mal maior, né? Então isso, Bentham estava ciente desse problema, né? E ele, na formulação do cálculo de prazeres, no cálculo felicífico, né, ele coloca justamente essas questões, né? Quer dizer, a utilidade ela tem que levar em consideração também essa, digamos, essa potencialidade de que determinados prazeres continuem, né, que tenham esse elemento
da fecundidade, como ele diz, né, de que eles continuem sendo prazerosos, né, que eles não vão, digamos, se transformar em estados mentais desprazerosos ou de sofrimento, né. Então isso vai entrar também no cálculo felicífico, né. Um outro ponto importante, assim, que, digamos, no desenvolvimento do texto aparece também é essa questão que lá no cálculo felicífico vai aparecer como elemento agregativo, né, do cálculo utilitarista, que é essa relação entre indivíduo e comunidade, né? Então, isso é extremamente importante também para a gente entender bem o argumento de Bentham, né? Porque também é um dos grandes ataques, né? Uma das grandes objeções que são feitas ao modelo benthamiano, né? Então, na continuidade do texto, eu vou citar mais uma passagem aqui, mais duas, né? Onde ele fala dessa relação da comunidade com o indivíduo, né? Porque justamente, né, muitos teóricos, né, fizeram a crítica a Bentham logo no momento, né, digamos, teóricos contemporâneos à filosofia de Bentham, né? Um deles, inclusive, é o próprio Kant, né, que coloca, né, que nenhum princípio moral pode estar baseado, né, no princípio da felicidade, porque o princípio da felicidade ou da utilidade, ele é um princípio incerto demais, eu pensar nas consequências possíveis da ação, né? Fora o que ele está sempre, digamos, dirigido à promoção da felicidade subjetiva, felicidade individual, baseada nessa noção do auto-interesse apenas, mas essa é uma crítica, digamos, que se a gente leva, né, ao pé da letra, aqui o texto do Bentham, né, é uma crítica injusta, porque o que ele está colocando é que se as ações, né, se uma determinada ação, as consequências dessa ação, ela envolve um conjunto de indivíduos, né, os interesses das pessoas, né, vou reformular, os interesses daqueles seres que sentem prazer, sentem dor, eles têm que estar, né, sendo computados no momento da deliberação, no momento da decisão e da escolha, né? Então aqui na página 4 também, parágrafo 4, 5 e 6, tá? Ele coloca o seguinte: o interesse da comunidade, eis uma das expressões mais comuns que pode ocorrer na terminologia e na fraseologia moral. Em consequência, não é de estranhar que muitas vezes se perca de vista o seu significado exato. Se a palavra tiver um sentido, será o seguinte: a comunidade constitui um corpo fictício composto de pessoas individuais que se consideram como constituindo os seus membros. Qual é, neste caso, o interesse da comunidade? A soma dos interesses dos diversos membros que integram a referida comunidade. É inútil falar do interesse da comunidade se não se compreender qual é o interesse do indivíduo. Disse que uma coisa promove o interesse do indivíduo ou favorece o interesse do indivíduo quando tende a aumentar a soma total dos seus prazeres, ou então, o que vale afirmar o mesmo, quando tende a diminuir a soma total de suas dores. Por conseguinte, afirmar-se-á que uma determinada ação está em conformidade com o princípio da utilidade, ou, para ser mais breve, a utilidade, quando a tendência que ela tem a aumentar a felicidade for maior do que qualquer tendência que tenha a diminuí-la. Então, aqui a gente tem também então, essa relação, né, da ideia, né, de como é que Bentham entende a ideia da comunidade, né? Isso é importante, porque se a gente vê outros paradigmas assim, mais voltados até para a sociologia, né, a gente tem essa ideia de que a comunidade ela é um todo, né? Ela é um todo inconsciente às vezes, inclusive, né? Então aqui Bentham coloca, olha, que é uma ideia extremamente interessante, né? A comunidade ela não é um todo, né? A gente não poderia pensar que ela é um todo homogêneo, né? Então o interesse da comunidade ele tem que, digamos, ser levado, né, querer agir pelo interesse da comunidade, digamos um governante, né, como ele coloca, ele tem que agir pelo interesse da comunidade, que significa levar
né, os diferentes interesses de diferentes indivíduos em consideração, né? Eu não posso, digamos, agir pelo interesse da comunidade pensando que a comunidade tenha um interesse, né? Um interesse, digamos, uniforme, né? Que há uma uniformidade, porque, como ele entende, a comunidade ela não existe como um todo em si, mas a comunidade ela é, digamos, um agregado, ela é a soma das partes. Que partes? Os indivíduos, né? E os indivíduos eles têm interesses diferentes, eles têm né, um modo de sentir diferente, eles sentem, esses indivíduos, né, sentem prazer com diferentes coisas, né? Alguém pode sentir prazer, por exemplo, né, em praticar atividades físicas, outras pessoas tendem a preferir, em vez de dedicar o seu tempo para praticar atividades físicas, praticar atividades intelectuais, né? Então as pessoas sentem de maneira diferente. Então isso é extremamente importante também na questão da relação, como é que se dá, como é que ele entende a relação entre indivíduo e comunidade. Então um outro ponto interessante também dessa relação é que os indivíduos, eles não são indivíduos alienados em relação ao seu interesse e ao interesse da comunidade, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, né, em relação a Durkheim, né, de que né, há um inconsciente coletivo, né? Então, o que o Bento está dizendo, olha, o que move os sujeitos, por mais que a gente vá esmiuçar a psicologia motivacional dos agentes, é a tendência a buscar o prazer e a tendência a evitar a dor, né? Então, isso é o grande motor da ação humana, né? E esses indivíduos, eles não estão alienados em relação a esse conjunto motivacional, né? Eles são, digamos, é aquilo que me permite ser mais consciente do meu próprio interesse, né? Então, na medida, de novo, né, em que a comunidade ela não é um todo uniforme, mas ela é composta de diferentes indivíduos que têm interesses diferentes, porque sentem de maneira diferente, né? O interesse da comunidade, quando eu falo em buscar a utilidade da comunidade, eu tenho que ser capaz de levar em consideração esse pluralismo das diferentes concepções de bem, né? Então isso é extremamente importante assim, para a gente entender, né, o enfoque bentaniano. Além disso, né, como eu já coloquei, assim, é importante ficar claro esse ponto, que essa ideia, então, da comunidade, né, está implícito nessa teoria utilitarista de que o que importa não é apenas a promoção do autointeresse. Quando na minha ação estão envolvidas outras pessoas, outros indivíduos, né, outros seres, inclusive aqui seres capazes de sentir prazer ou dor, ou seja, a gente poderia pensar em bebês, né? Será que eu poderia, digamos, pensar que seria moral eu, não sei, digamos que tenha, sei lá, crianças pequenininhas brincando numa rua, né? E, enfim, eu preciso chegar a tempo para pegar um trem e para isso talvez eu tenha que passar por cima dessas crianças, né? Quer dizer, o que importa, o que seria correto fazer nesse caso, né? Seria correto eu pensar no meu autointeresse em conseguir, né, pegar o trem que está ali tal hora, mesmo, né, causando um sofrimento, machucando, né, indivíduos que vão sentir dor, né? A gente poderia pensar também, sei lá, passar por cima de um conjunto de seres, né, de animais que estão numa determinada estrada, né? Então eu tenho um caminhão lá, seria, digamos, moralmente justificável eu atropelar esses animais porque eu preciso chegar, né? Então, num cálculo, né, utilitarista, a partir de uma perspectiva utilitarista para Bento, seria, né, imoral eu tomar uma atitude dessas, né? Então eu teria que, né, pensar no interesse maior, né, na felicidade, na utilidade, na maximização da utilidade, mesmo que isso tivesse um prejuízo para o meu autointeresse, né? Então,
Isso é importante a gente frisar, assim, tem vários dilemas, assim, né? O dilema do vagão desgovernado é um clássico, talvez você já tenha encontrado aí nas pesquisas, né? É um clássico onde se coloca essas questões, né, dos limites, né, do utilitarismo e dos dilemas, né, que o utilitarismo pode enfrentar entre o autointeresse e a maximização da felicidade, né? Uma produção WGBH Boston associada a Harvard University. Qual a coisa certa a fazer? Justice, com Michael Sandel. We started out last time with some stories, with some moral dilemmas about trolley cars and about doctors and healthy patients vulnerable to being victims of organ transplantation. We noticed two things about the arguments we had. One had to do with the way we were arguing. We began with our judgments in particular cases. We tried to articulate the reasons or the principles lying behind our judgments. And then, confronted with a new case, we found ourselves re-examining those principles, revising each in the light of the other. And we noticed the built-in pressure to try to bring into alignment our judgments about particular cases and the principles we would endorse on reflection. We also noticed something about the substance of the arguments that emerged from the discussion. We noticed that sometimes we were tempted to locate the morality of an act in the consequences, in the results, in the state of the world that it brought about. And we called this consequentialist moral reasoning. But we also noticed that in some cases, we weren't swayed only by the result. Sometimes, many of us felt that not just consequences, but also the intrinsic quality or character of the act matters morally. Some people argued that there are certain things that are just categorically wrong, even if they bring about a good result, even if they save 5 people at the cost of 1 life. So we contrasted consequentialist moral principles with categorical ones. Today, and in the next few days, we will begin to examine one of the most influential versions of consequentialist moral theory. And that's the philosophy of utilitarianism. Jeremy Bentham, the 18th century English political philosopher, gave the first clear systematic expression to the utilitarian moral theory. And Bentham's idea, his essential idea, is a very simple one, with a lot of morally intuitive appeal. Bentham's idea is the following: the right thing to do, the just thing to do, is to maximize utility. What did he mean by utility? He meant by utility the balance of pleasure over pain, happiness over suffering. Here's how he arrived at the principle of maximizing utility. He started out by observing that all of us, all human beings, are governed by 2 sovereign masters, pain and pleasure. We human beings like pleasure and dislike pain. And so we should base morality, whether we're thinking about what to do in our own lives, or whether
As legislators or citizens, we're thinking about what the laws should be. The right thing to do, individually or collectively, is to maximize, act in a way that maximizes the overall level of happiness. Bentham's utilitarianism is sometimes summed up with the slogan, "The greatest good for the greatest number." With this basic principle of utility on hand, let's begin to test it and to examine it by turning to another case, another story, but this time not a hypothetical story, a real-life story, the case of the Queen versus Dudley and Stevens. This was a 19th century British law case that's famous and much debated in law schools. Here's what happened in the case. I'll summarize the story, then I want to hear how you would rule, imagining that you're the jury. A newspaper account of the time described the background. A sadder story of disaster at sea was never told than that of the survivors of the yacht Mignonette. The ship foundered in the South Atlantic, 1,300 miles from the Cape. There were 4 in the crew. Dudley was the captain, Stevens was the first mate, Brooks was a sailor, all men of excellent character, or so the newspaper account tells us. The 4th crew member was the cabin boy, Richard Parker, 17 years old. He was an orphan. He had no family, and he was on his first long voyage at sea. He went, the news account tells us, rather against the advice of his friends. He went in the hopefulness of youthful ambition, thinking the journey would make a man of him. Sadly, it was not to be. The facts of the case were not in dispute. A wave hit the ship, and the Mignonette went down. The 4 crew members escaped to a lifeboat. The only food they had were 2 cans of preserved turnips, no fresh water. For the first 3 days, they ate nothing. On the 4th day, they opened one of the cans of turnips and ate it. The next day, they caught a turtle. Together with the other can of turnips, the turtle enabled them to subsist for the next few days. And then for 8 days, they had nothing. No food, no water. Imagine yourself in a situation like that. What would you do? Here's what they did. By now, the cabin boy, Parker, is lying at the bottom of the lifeboat in the corner because he had drunk seawater against the advice of the others, and he had become ill, and he appeared to be dying. So on the 19th day, Dudley, the captain, suggested that they should all have a lottery, that they should draw lots to see who would die to save the rest. Brooks refused. He didn't like the lottery idea. We don't know whether this was because he didn't want to take the chance or because he believed in categorical moral principles. But in any case, no lots were drawn. The next day, there was still no ship in sight, so Dudley told Brooks to avert his gaze, and he motioned to Stevens that the boy Parker had better be killed. Dudley offered a prayer. He told the boy his time had come, and he killed him with a penknife, stabbing him in the jugular vein. Brooks emerged from his conscientious objection to share in the gruesome bounty. For 4 days, the 3 of them fed on the body and blood of the cabin boy. True story. And then they were rescued. Dudley describes their rescue in his diary with staggering euphemism, quote, "On the 24th day, as we were having our breakfast, a ship appeared at last. The 3 survivors were picked up by a German ship. They were taken back to Falmouth in England, where they were arrested and tried. Brooks turned state's witness.
Dudley and Stevens went to trial. They didn't dispute the facts. They claimed they had acted out of necessity. That was their defense. They argued, in effect, better that one should die so that 3 could survive. The prosecutor wasn't swayed by that argument. He said murder is murder, and so the case went to trial. Now imagine you are the jury, and just to simplify the discussion, put aside the question of law, and let's assume that you as the jury are charged with deciding whether what they did was morally permissible or not. How many would vote not guilty, that what they did was morally permissible? And how many would vote guilty, what they did was morally wrong? A pretty sizable majority. Now let's see what people's reasons are, and let me begin with those who are in the minority. Let's hear first from the defense of Dudley and Stevens. Why would you morally exonerate them? What are your reasons? Yes? I think it is morally reprehensible, but I think that there's a distinction between what's morally reprehensible and what makes someone legally accountable. In other words, as the judge said, what's always moral isn't necessarily against the law. And while I don't think that necessity justifies theft or murder or any illegal act, at some point your degree of necessity does in fact exonerate you from any guilt. Okay, good. Other defenders, other voices for the defense, moral justifications for what they did. Yes? All right, thank you. I just feel like in a situation that desperate, you have to do what you have to do to survive. You have to do what you have to do. You got to do what you got to do, pretty much. If you've been going 19 days without any food, someone just has to take the sacrifice. Someone has to make the sacrifice, and people can survive. Right. And furthermore, from that, let's say they survive, and then they become productive members of society who go home and start like 1 million charity organizations and this and that and this and that. I mean, they benefit everybody in the end. Yeah. So, I mean, I don't know what they did afterwards. They might have gone and kill more people, whatever. But what? What if they went home and they turned out to be assassins? What if they weren't going home and turned out to be assassins? Well, you'd want to know who they assassinated. That's true, too. That's fair. That's fair. Okay. I want to know who they assassinated. All right, that's good. What's your name? Marcus. Marcus. All right. We've heard a defense, a couple of voices for the defense. Now we need to hear from the prosecution. Most people think what they did was wrong. Why? Yes? One of the first things that I was thinking was, if they haven't been eating for a really long time, maybe they're mentally affected, and so then that could be used as a defense, a possible argument that, they weren't in the proper state of mind, they weren't making decisions they might otherwise be making. And if that's an appealing argument, that you have to be in an altered mindset to do something like that, it suggests that people who find that argument convincing do think that they were acting immorally. But I want to know what you think. You defend them. You vote. You vote to convict, right? Yeah, I don't think that they acted in a morally appropriate way. And why not? What do you say? Here's Marcus. He just defended them. He said, you heard what he said. Yes. Yes. That you've got to do what you've got to do in a case like that. Yeah. What do you say to Marcus? That there's no situation that would allow human beings to take the idea of fate or the other people's lives in their own hands, that we don't have that kind of power. Good. Okay. Thank you. And what's your name? Britt. Britt? Yes. Okay. Who else? What do you say? Stand up. I'm wondering if Dudley and Stephen had asked for Richard Parker's consent in, dying, if that would that exonerate them from an act of murder? And if so, is that still morally justifiable? That's interesting. All right, consent. Wait, hang on. What's your name?
Kathleen. Kathleen says, suppose they had, what would that scenario look like? So in the story, Dudley is there, penknife in hand, but instead of the prayer, or before the prayer, he says, Parker, would you mind? We're desperately hungry, as Marcus empathizes with. We're desperately hungry. You're not going to last long anyhow. Yeah. You can be a martyr. Would you be a martyr? Yeah. How about it, Parker? Then what do you think? Would it be morally justified then? I don't think suppose Parker, in his semi-stupor, says, okay. I don't think it would be morally justifiable, but I'm wondering. Even then it wouldn't be. No. You don't think that even with consent, it would be morally justified. Are there people who think, who want to take up Kathleen's consent idea and who think that that would make it morally justified? Raise your hand if it would, if you think it would. That's very interesting. Why would consent make a moral difference? Why would it? Yes. Well, I just think that if he was making his own original idea and it was his idea to start with, then that would be the only situation in which I would see it being appropriate in any way. Because that way you couldn't make the argument that he was pressured, you know, it's 3-to-1 or whatever the ratio was. Right. And I think that if he was making a decision to give his life, then he took on the agency to sacrifice himself, which some people might see as admirable, and other people might disagree with that decision. So if he came up with the idea, that's the only kind of consent we could have confidence in morally, then it would be okay. Otherwise, it would be kind of coerced consent under the circumstances, you think. Is there anyone who thinks that even the consent of Parker would not justify their killing him? Who thinks that? Yes, tell us why. Stand up. I think that Parker would be killed with the hope that the other crew members would be rescued. So there's no definite reason that he should be killed because you don't know when they're going to get rescued. So if you kill him, it's killing him in vain. Do you keep killing a crew member until you're rescued and then you're left with no one? Because someone's going to die eventually. Well, the moral logic of the situation seems to be that they would keep on picking off the weakest, maybe, one by one, until they were rescued. And in this case, luckily, they were rescued when 3 at least were still alive. Now, if Parker did give his consent, would it be all right, do you think, or not? No. No. It still wouldn't be right. And tell us why it wouldn't be all right. First of all, cannibalism, I believe, is morally incorrect. So you shouldn't be eating a human anyway. So cannibalism is morally objectionable as such. So then, even on the scenario of waiting until someone died, still it would be objectionable. Yes, to me personally. I feel like it all depends on one's personal morals, and like we can't sit here and just, like this is just my opinion. Of course, other people are going to disagree. But well, we'll see. Let's see what their disagreements are, and then we'll see if they have reasons that can persuade you or not. Let's try that. All right. Let's, now, is there someone who can explain, those of you who are tempted by consent, can you explain why consent makes such a moral difference? What about the lottery idea? Does that count as consent? Remember, at the beginning, Dudley proposed a lottery. Suppose that they had agreed to a lottery, then how many would then say it was all right? Suppose there were a lottery, cabin boy lost, and the rest of the story unfolded. Then how many people would say it was morally permissible? So the numbers are rising if we had a lottery. Let's hear from one of you for whom the lottery would make a moral difference. Why would it? I think the essential element in my mind that makes it a crime is
the idea that they decided at some point that their lives were more important than his, and that, I mean, that's kind of the basis for really any crime, right? It's like, my needs, my desires are more important than yours, and mine take precedent. And if they had done a lottery where everyone consented that someone should die, and it's sort of like they're all sacrificing themselves to save the rest. Then it would be all right. A little grotesque, but... But morally permissible? Yes. And what's your name? Matt. So, Matt, for you, what bothers you is not the cannibalism, but the lack of due process. I guess you could say that. Right? And can someone who agrees with Matt say a little bit more about why a lottery would make it, in your view, morally permissible? Go ahead. The way I understood it originally was that was the whole issue, is that the cabin boy was never consulted about whether or not something was going to happen to him, even with the original lottery, whether or not he would be a part of that. It was just decided that he was the one that was going to die. Right, that's what happened in the actual case. Right. But if there were a lottery and they'd all agreed to the procedure, you think that would be okay? Right, because then everyone knows that there's going to be a death. Whereas, you know, the cabin boy didn't know that this discussion was even happening. There was no, you know, forewarning for him to know that, hey, I may be the one that's dying. All right, now suppose everyone agrees to the lottery, they have the lottery, the cabin boy loses, and he changes his mind. You've already decided. It's like a verbal contract. You can't go back on that. You've decided, the decision was made. You know, if you know that you're dying for the, you know, the reason for others to live, you would, if someone else had died, you know that you would consume them, so that's right. But then he could say, I know, but I lost. I just think that that's the whole moral issue, is that there was no consulting of the cabin boy, and that that's what makes it the most horrible, is that he had no idea what was even going on. That had he known what was going on, it would be a bit more understandable. All right, good. Now I want to hear, so there are some who think it's morally permissible, but only about 20%. Led by Marcus. Then there are some who say the real problem here is the lack of consent, whether the lack of consent to a lottery, to a fair procedure, or, Kathleen's idea, lack of consent at the moment of death. And if we add consent, then more people are willing to consider the sacrifice morally justified. I want to hear now, finally, from those of you who think even with consent, even with a lottery, even with a final murmur of consent by Parker at the very last moment, it would still be wrong. And why would it be wrong? That's what I want to hear. Yes? Well, the whole time I've been leaning all towards the categorical moral reasoning, and I think that there's a possibility I'd be okay with the idea of a lottery and then the loser taking it into their own hands to kill themselves, so that there wouldn't be, you know, an act of murder. But I still think that even that way it's coerced, and also I don't think that there's any remorse. Like in Dudley's diary, we were eating our breakfast. It seems as though he's just sort of like, oh, you know, the whole idea of not valuing someone else's life. So that makes me feel like I have to take the categorical. You want to throw the book at him Well, when he lacks remorse or a sense of having done anything wrong. right. So, all right, good. Any other defenders of who say it's just categorically wrong, with or without consent? Yes, stand up. Why? I think undoubtedly the way our society is shaped, murder is murder. Murder is murder in every way, and our society looks at murder down on it in the same light, and I don't think it's any different in any case. Good. Let me ask you a question. There were 3 lives at stake versus 1. Okay. The one, the cabin boy, he had no family, he had no dependents. These other 3 had families back home in England, they had dependents, they had wives and children. Think back to Bentham. Bentham says we have to consider the welfare, the utility, the happiness
of everybody. We have to add it all up. So it's not just numbers 3 against 1. It's also all of those people at home. In fact, the London newspaper at the time and popular opinion sympathized with them, Dudley and Stephens. And the paper said if they weren't motivated by affection and concern for their loved ones at home and their dependents, surely they wouldn't have done this. Yeah, and how is that any different from people on the corner trying to have with the same desire to feed their family? I don't think it's any different. I think in any case, if I'm murdering you to advance my status, that's murder, and I think that we should look at that all in the same light instead of criminalizing certain activities and making certain things seem more violent and savage, when in the same case, it's all the same. It's all the same act and mentality that goes into murder, necessity to feed your family. So suppose it weren't 3, suppose it were 30, 300. One life to save 300. Or in wartime, 3,000. Okay. Suppose the stakes are even bigger. Suppose the stakes are even bigger. I think it's still the same deal. Do you think Bentham is wrong to say the right thing to do is to add up the collective happiness? You think he's wrong about that? I don't think he's wrong, but I think murder is murder in any case. Yeah, well, then Bentham has to be wrong. If you're right, he's wrong. Okay, then he's wrong. All right. Right. Thank you. Well done. All right, let's step back from this discussion and notice how many objections have we heard to what they did. We heard some defenses of what they did. The defenses had to do with necessity, their dire circumstance, and, implicitly at least, the idea that numbers matter. And not only numbers matter, but the wider effects matter. Their families back home, their dependents. Parker was an orphan. No one would miss him. So if you add up, if you try to calculate the balance of happiness and suffering, you might have a case for saying what they did was the right thing. And then we heard at least 3 different types of objections. We heard an objection that said, what they did was categorically wrong. Mike here at the end, categorically wrong. Murder is murder, it's always wrong, even if it increases the overall happiness of society. A categorical objection. But we still need to investigate why murder is categorically wrong. Is it because even cabin boys have certain fundamental rights? And if that's the reason, where do those rights come from, if not from some idea of the larger welfare or utility or happiness? Question number 1. Others said a lottery would make a difference. A fair procedure, Matt said. And some people were swayed by that. That's not a categorical objection exactly. It's saying everybody has to be counted as an equal, even though at the end of the day, one can be sacrificed for the general welfare. That leaves us with another question to investigate. Why does agreement to a certain procedure, even a fair procedure, justify whatever result flows from the operation of that procedure? Question number 2. And question number 3, the basic idea of consent. Kathleen got us onto this. If the cabin boy had agreed himself, and not under duress, as was added, then it would be all right to take his life to save the rest. And even more people signed on to that idea. But that raises a third philosophical question. What is the moral work that consent does? Why does an act of consent make such a moral difference that an act that would be wrong, taking a life without consent, is morally permissible with consent? To investigate those 3 questions, we're going to have to read some philosophers. And starting next time, we're going to read Bentham and John Stuart Mill, utilitarian philosophers.